Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Despertos, um programa onde espiritualidade é cultura e cultura que espiritualiza. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Mauro Dom Pedro e hoje vamos apresentar o nosso amigo, nosso companheiro de jornada, Deepak Sankara Veda. Tudo bem, Deepak? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, joia, Deepak. Bom pessoal, para quem não sabe, o Deepak Sankara Veda é instrutor e compartilhador sobre a sabedoria divina. É sênior criptológico, especialista em criptologia divina e hoje saberemos a verdadeira história de Noé, que ele vai nos contar de acordo com suas pesquisas. Ok, vamos lá. Deepak, quem na verdade foi Noé? Bem, vamos lá. É uma história um pouquinho longa e um pouquinho complexa, porque na mente de todas as pessoas, né, Noé era um ser humano, né, assim como nós, tinha essa aparência que nós temos agora, por exemplo, ok? Mas, verdadeiramente, esta aparência humana que nós temos, ela surgiu depois do dilúvio, depois de Noé. Então, o Noé, né, inclusive que é lido na Bíblia, né, nos textos traduzidos da Bíblia, né, o nome verdadeiro é Noah, que significa descanso, conforto, alívio, né? Ele não tinha essa aparência que nós temos. A aparência de Noé era segundo os escritos, né? Inclusive dessa narrativa que as pessoas acreditam ser a narrativa de Enoque, né? Que eles chamam de o livro de Enoque, né? Que não é, na verdade, é só uma narrativa sobre Enoque, mas essa narrativa contém algumas informações interessantes que diz que, por exemplo, Noé, ele nasceu, ele tinha a aparência de um dos filhos de Deus, né? Ou seja, dos Elohim, né? Que são, na verdade, os Anunnakim. Ok, olha só. Então, o Noé, ele nasceu, quando ele nasceu, irradiou uma luz, né? Com o nascimento dele, que iluminou todo o ambiente onde ele estava. O pai dele, o Lamer, né? Fala comumente Lameque, né? Ficou assustado, né? Porque ele era totalmente albino, branco, como se fosse um objeto branco, uma superfície completamente branca, né? Ele ficou assustado e ele então, os escritos dizem que ele voou, ele levitou e foi até o pai, o avô dele, não estou bem certo agora, né? Na verdade a história acabou, né? Tendo como desfecho o próprio Enoque, né? Que disse que na verdade ele era um dos filhos de Deus, né? E que Deus então iria trazer o dilúvio para poder corrigir as coisas que estavam erradas. Olha então, só, Noé que interessante, né? não era um ser humano. Essa aparência humana aqui, ela só surgiu depois de Noé. Olha só. Então você faz uma analogia com os Anunnakis. E houve então esse dilúvio na Terra, como se conta nas escrituras aí, ou isso tem uma história diferente, pelo que você pesquisou? Olha, o próprio Zohar, de quem nós sempre estamos falando aqui, né? Que é a chave que decodifica esses mistérios, né? Das escrituras hebraicas. Ele é bem claro em dizer que não houve um dilúvio na Terra. Tá? Tudo isso é um código, né? Começa, eu vou responder daqui a pouco também, que nós vamos falar sobre isso, eu tenho certeza, né? Que há evidências de um dilúvio, como nós já falamos, em Marte, né? Mas não há evidências de um dilúvio na Terra. Agora, evidentemente, né, o dilúvio foi algo muito grande, muito maior do que a gente possa imaginar, né? E que atingiu não só Marte, por exemplo, mas como outros mundos também. Mas os indícios apontam que a Terra foi preservada. E agora tem o mistério do porquê. Nossa, então conta pra gente, né? Deepak, conta pra nós como teve início esse dilúvio. Conta tudo, né, Maurão? É verdade. Saber, né? Okay. A gente quer saber. O Talmud, ok? Que é um dos livros sagrados
antigos, ele conta o seguinte, né? Que para que o dilúvio tivesse início, né, Deus removeu 2 estrelas nas Pleiades para abrir o portal para que o dilúvio tivesse início. E depois, para encerrá-lo, Deus tomou emprestado 2 estrelas na Ursa e levou, né, as Pleiades. E aí tem um verso enigmático na Bíblia, né, que diz assim: e a Ursa olha para os seus filhos todos os dias querendo-os de volta. Nossa, que interessante. Tá? Aí fala assim, mas estrelas se movem? Se movem. O Talmud fala sobre isso. Estrelas fixas, estrelas móveis, né? E a ciência hoje também já fala sobre isso, sobre estrelas fixas e estrelas móveis. Certo. Deepak, uma pergunta. Então foi um movimento cósmico que causou toda esse Foi um movimento cataclismo cósmico. Movimento cósmico. Foi uma coisa muito maior do que a gente possa imaginar, porque as pessoas têm ideia do que a Terra sendo inundada, como nós vimos recentemente no filme de Noé, do Darren Aronofsky, né? Que é um filme fantástico, que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Os religiosos ficaram empolvorosos, nervosos, bravos com o filme, eles não entenderam nada, eles acharam que foi invencionice aquilo, porque de fato eles não conhecem nada sobre Noé, eles conhecem apenas uma narrativa bíblica traduzida, eles não têm ideia absolutamente nenhuma de quem, de fato, era realmente Noé e o que foi o dilúvio. Né? Então a coisa foi universal, foi grandiosa. Coisa que aconteceu inclusive em outros planetas ou não? Que aconteceu inclusive em outros planetas, porque Deus teve que remover 2 estrelas nas Pleiades. Imagina que esse processo não foi da noite para o dia. Tá certo? Aliás, o Talmud diz assim, que Deus não removeu, ele destruiu 2 estrelas nas Pleiades. Certo. Tá certo? Uhum. Então, evidentemente, uma hora nós vamos encontrar indícios disso, supernovas, alguma coisa assim, tem certeza, né? Então esse processo não foi um processo que levou 1 dia, 2, né? Esse foi um processo que levou milhares de anos, né? Até chegar no seu ápice, né? Aonde então o dilúvio, o Mabul, né? Que é a palavra bíblica hebraica, o Mabul teve então início. Desculpe. Tanto que tem, né? As narrativas da epopeia de Gilgamesh, verdade, o Noé Simoriano, né? Retratado naquelas plaquinhas cuneiformes do Dr. Zeharia Sitchin, né, de abençoada memória, né, o autor do 12º Planeta. Maravilhoso. Né? Quem não leu, precisa ler. Verdade, eu li todos, hein, Ned? O doutor, inclusive ele fala o seguinte, o Dr. Zeharia Sitchin, né, ele fala logo no começo do livro, que para poder, né, expor aquela narrativa que ele deu no livro completa e verdadeira, ele fez uso dos textos hebraicos da Bíblia. Interessante, hein? Tá? Então, a narrativa de Gilgamesh, né, Upnapstin, né, alguma coisa assim, eu sempre esqueço esse nome, mas tem aqueles desenhos, né, aquelas figuras nas plaquinhas de argila do Noé sumeriano descendo numa nave, né, num barco, né, das estrelas. Interessante, hein? Interessante. E isso realmente tem evidências nos livros antigos, né? O Deepak, e o que era essa arca, na realidade? Essa arca? Bom, o que acontece, né? Bom, a questão é, já que não houve um dilúvio na Terra, né? E as pessoas imaginam que Noé estava aqui na Terra, e na verdade ele não estava aqui na Terra, ele veio de fora da Terra para a Terra, né? O Zohar diz que a Arca é o próprio planeta Terra. Ah, é? Que interessante. Então, a Terra é chamada Arca. E foi aqui que Noé entrou para se refugiar do dilúvio. Entendi. Então, havia alguma coisa acontecendo no universo. Existem outros textos, né? Que dizem que os planetas estavam lutando, as estrelas estavam lutando para permanecer nas suas órbitas. Então eu imagino que alguma coisa invadiu esse sistema aqui, né? O doutor Velikovsky, Emanuel Velikovsky, de abençoada memória também, que apareceu num sonho para mim revelar sobre o seu livro, que eu nem conhecia, nem sabia quem era ele.
né? Correto. No dia 27 de novembro de 2012, né? Eu acordei com uma alma flutuando aqui no quarto, né? Tinha aparência de um judeu, usava um óculosinho, né? Aí eu fui descobrir que era o Dr. Emanuel Velikovsky, que era um erudito hebreu, né? Escreveu um livro chamado Mundos em Colisão. Olha que interessante, né? Nossa, maravilhoso. Olha, isso, hein? esse livro é fantástico, esse livro. Inclusive, o Carl Sagan, digamos assim, ele era o inimigo literário do Dr. Emanuel Velikovsky, porque ele não concordava de jeito nenhum com as teorias do Velikovsky. O Velikovsky fala, com base no Talmud, no Zohar, nos livros antigos, nos Midrashim, que um cometa gigantesco, né, invadiu aqui esse sistema. Entendi, nossa. Tá? E foi essa a questão que tá ligada, inclusive, com o dilúvio. E recentemente eu vi naquele programa Astronautas do Passado, né, o Ancient Aliens, né, eles falando sobre isso, né, que o dilúvio teria a ver com um cometa. Ou com uma chuva, ou com uma invasão de muitos cometas. Então imagina, uma estrela explode lá longe, né? Essa onda cósmica, né, perturba o cinturão de asteroides, né? Ou o cinturão de Kuiper, né? Como é dito lá, e empurra milhares de cometas em direção a esses mundos interiores aqui do Sistema Solar. Não, é interessante. É muito interessante porque para causar algo tão devastador assim tem que ser uma coisa de grande proporção mesmo, né? Exatamente. Então, sim. E perturbou totalmente a ordem, ou seja, a órbita gravitacional do sistema solar inteiro, né, Deepak? Isso aconteceu porque, por exemplo, lá em Shofetim, que as pessoas conhecem na Bíblia como Juízes, né? É o livro que narra a história de Sansão. Sim, sim. Né? Tem um poema chamado Cântico de Débora, né? Esse Cântico de Débora ele é muito estranho, muito exótico, porque já fica no capítulo 5, para quem quiser conferir, capítulo 5 de Juízes. Lá no verso 20, ele começa dizendo assim: nos céus, as estrelas, nos seus lugares, né, lutaram contra Cícera. É dito no texto, no verso, tá? Certo. E mais para frente, né, no verso 23, tem um verso muito mais enigmático e estranho que diz assim: amaldiçoado seja Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoado seja Meroz e os seus habitantes, porque não vieram em auxílio do Senhor e seus valentes, né? O Zohar, o Talmud, o Midrash dizem que Meroz é uma estrela, um planeta. Olha que interessante, hein? Não era uma aldeia, alguma coisa aqui na Terra. Certo. Então essa batalha nos céus foi por quê? Alguma coisa muito grande invadiu o sistema solar. As estrelas, então, começaram a batalhar para permanecer nas suas órbitas. Certo. Né? A Terra foi atingida também. O Talmud fala que nos dias do dilúvio, anteriores ao dilúvio, nos 7 dias anteriores ao dilúvio, né, o Sol nascia no leste, passou a nascer no oeste. Nossa, porque a Terra foi atingida por alguma coisa que fez mudar a sua órbita. Ela cambaleou. Os salmos falam disso. Né? Por exemplo, essas montanhas que tem aqui, né? Devido à força gravitacional do planeta, nós não deveríamos ter montanhas aqui. Porque tudo é puxado para baixo. É verdade. É verdade. O que aconteceu? Então, alguma coisa com um campo gravitacional muito forte puxou as coisas para cima. Interessante, viu? Os vulcões entraram em erupção, né? Então, nós estamos oferecendo aqui alguns indícios muito interessantes de que algo assim, apesar do dilúvio não ter atingido a Terra, né? A Terra, de certa maneira, né, sofreu, né, muitas consequências desse abalo cósmico. Né? Tanto que ela virou de lado, cambaleou na sua órbita, o Sol que nascia no leste passou a nascer no oeste, né? E assim por diante. Depois ele voltou a nascer no leste de novo. Né? Há uma outra indício, uma outra narrativa na Bíblia, no livro de Josué,
por exemplo, que quando fala que ele parou o Sol e a Lua, né? O Dr. Emanuel Velikovsky explica, né, que na verdade foi por causa da força gravitacional desse cometa, né, que interrompeu a rotação da Terra. O Sol não parou, Certo. nem a Lua. O que parou foi a Terra. Nossa, interessante. É uma coisa gigante, né? Algo que realmente mexeu com todo o sistema, né? Precisamos encontrar esse livro, O Mundos em Colisão, em sebo só. Certo. Porque ele é de 1950 e alguma coisa. Nossa. Deepak, voltando ao assunto da arca, o que, na verdade, Noé preservou na arca, segundo as escrituras sagradas, como você está nos trazendo todo o conhecimento, seria a própria terra. Foram espécies vivas, ou foram códigos ou foram amostras de DNA? O que seriam essas espécies vivas que ele armazenou nessa arca? Antes, só para oferecer mais um indício, que a arca é realmente o planeta Terra, né? O que diz sobre a arca é dito o seguinte, que Noé, nessa narrativa, nesse código, e na verdade o Zohar fala que as narrativas da Bíblia, da Torá, elas só são a vestimenta para códigos. Tá? Então, por exemplo, não teve uma arca de madeira, de Gomer, ou de Gopher, como é dito no texto, né? Mas diz o seguinte, que Noé fez uma janelinha na arca. E nessa janelinha, de vez em quando ele ia olhar para ver se as águas estavam baixando, ok? Dito lá, né? O Zohar diz que essa janelinha, na verdade, tá, era uma passagem dimensional para o Jardim do Éden. Olha que interessante, hein? Onde que fica essa passagem? Aqui na Terra, né? Lá em Hebron, na terra de Israel, num lugar chamado Caverna dos Patriarcas, né? Segundo o Zohar e o Talmud e outros que dizem, é uma passagem que leva diretamente para o Jardim do Éden, que fica em outra dimensão. Certo. Então Noé entrava ali todos os dias para poder ir ao Jardim do Éden. Tá? Então, a arca é a terra. A arca é a terra. Né? O que acontece, então, na narrativa? Diz que as águas baixaram, né, e a arca encontrou descanso, repouso, no primeiro dia do 7º mês, né, sobre a cadeia de montanhas do Ararat. Né? Nós sabemos, né, que o 7º mês é o mês de Libra. Né? O primeiro dia é chamado Rosh Hashanah, que é chamado Ano Novo Cabalista. Alguns chamam de Ano Novo Judaico, né? Porque tudo foi absorvido pelo judaísmo em si, né? Então, na verdade, é quando os julgamentos cessaram, quando esse problema todo cessou. Então, por isso que fala que a arca obteve descanso, ou seja, todo esse problema que havia atingido o sistema solar e a Terra cessou no primeiro dia do 7º mês, um ano depois que ele começou. Olha só, hein? Tá? Então, assim, voltando na pergunta do Mauro, então, evidentemente Noé veio de fora para cá, e o Zohar deixa bem claro que a arca, né, as espécies que foram preservadas na arca eram sementes, ou seja, DNA. Correto. Não vieram animais vivos. Inclusive, o Midrash conta que na arca, entre aspas, né, é um código, Noé preservou também espécies e classes de demônios, porque Deus havia mandado ele salvar todas as espécies, né, que existiam, inclusive de demônios. O que é isso? Né? Possivelmente seres intraterrenos. Certo. Que haviam no mundo onde ele estava, Marte, né? E que precisavam ser preservados também. Então os seus DNAs foram preservados, né, por Noé. Interessante a história, né? Há uma coisa muito interessante que fala que dentro da arca, né, Noé tinha uma pedra, né, que brilhava no escuro e fornecia energia e luz para todo o ambiente. Nós temos aqui várias camadas de códigos muito interessantes, né, que vamos explorar para descobrir outros mistérios. Então, na verdade, não vieram como no filme do Darren Aronofsky, né, que é uma narrativa apenas, né, e que aquele filme do Darren Aronofsky ele tem muitos códigos interessantes,
Por isso que as pessoas viram e não entenderam, porque elas não são iniciadas em Kabbalah, elas não iam entender mesmo. Por exemplo, né? Há uma cena no filme do Darren Aronofsky, né? Noé, que o pai de Noé está com a pele de serpente que Adão trouxe do Éden, enrolada no braço esquerdo, e a pele brilha no braço dele, e ele está passando a tradição de como tudo começou do Éden até chegar naquele ponto, né? Entendi. Então, naquele ponto em que Lameque está conversando com Noé e conversando, passando a tradição para ele, chega Tubal-Caim, que era da linhagem de Caim, né? E o pai de Noé olha e fala assim, homens, aludindo, né, que ele e a família dele, né, a família de Noé, não eram seres humanos. Nossa, que interessante, né? Está no filme, porque no texto, a palavra para homens, né, no texto hebraico, é Anosh. Certo. É diferente da palavra Adam e é diferente da palavra Ish, que são palavras para homem. Eu expliquei já no outro programa que Adam significa humanidade. E Anosh seria uma raça, né, de pessoas com defeito. Doentes. Uma outra linhagem. Uma outra linhagem enfraquecida, né, e com um problema de consciência. Entendi. Eles não conseguiam entender, por exemplo, as coisas e a sabedoria, né, como a linhagem de Noé, por exemplo. Nossa, é muito interessante, né? Esses conhecimentos do Naib, gente, a gente começa a ter uma outra visão do que a gente aprendeu nesses contos de carochinha que a religião ensina, né? O problema a questão é a seguinte, é uma coisa chamada amnésia. Correto. Tá? O que é a amnésia? Depois de muito tempo que uma história vai passando de geração em geração, né? E chega lá na frente, 2000 anos depois, lá na frente ninguém sabe, né, se aquela narrativa que eles receberam foi de um fato físico ou foi uma narrativa codificada que lhes foi passado para encerrar um outro segredo. Então as pessoas acreditam que essa narrativa era um conto literal. É verdade. Da maneira como eles estão lendo. Na verdade, não é. Deepak, para a gente encerrar esse programa, eu tenho uma pergunta-chave aí, que eu acho que você... pelas suas pesquisas dentro do Kabbalah, você conhece muito sobre esse assunto, qual seria essa mensagem da história de Noé para a nossa humanidade atual? Olha, baseado no filme que nós vimos recentemente, né, há uma coisa muito interessante. No filme do Darren Aronofsky, né, os homens, eles são mineradores de uma pedra chamada Tsohar, tá? Que é uma pedra brilhante que quando eles quebravam ela produzia faíscas e fogo e brilhava. Então eles eram mineradores dessa pedra, eles usavam essa pedra para todo tipo de coisa, inclusive para o mal. E Noé e a família dele usavam essa pedra para iluminação, para outras coisas, né? Essa pedra brilhante, né, é uma alusão ao Zohar sagrado, né, e à busca pela iluminação. E no filme, o Darren Aronofsky, ele está dizendo o seguinte, que a iluminação, ela tanto pode ser usada para o bem como para o mal. Com certeza, viu? Porque aqueles mineradores, né, homens, Anoshim, eles pegavam aquela pedra e usavam para o mal. E o Noé e a família dele usavam para o bem. Tá? Outra questão que fala da busca pelo despertar, pela iluminação, é a questão da pele da serpente, né, que vai passando de geração em geração até Noé. Né? E quando eles colocavam lá no braço esquerdo, né, ela se iluminava toda, essa pele da serpente, que era a serpente que, no filme, né, do Éden, porque no Éden tudo era bioluminescente, tudo brilhava no escuro, inclusive Adão e Eva, né, eles eram seres que possuíam uma vestimenta luminosa. Isso está nos escritos antigos, que a pele de Adão era luminosa. Certo. Ele era um ser de luz. Daí ele foi expulso do Éden e teve que aprender a se vestir com vestimenta dos mundos aonde ele foi residir. Ou seja, né, isso tem a ver com reencarnação já, né, e com a questão de se vestir nos seres, né, específicos desses mundos. Né? Então aqui na Terra, por exemplo, as centelhas de Adão se vestiram nos homens antigos, né, chamados Neandertais.
É verdade, isso, correto. Até então, aqueles homens só tinham um nível de consciência chamado consciência animal. Quando eles receberam as partículas de Adão, aí veio fogo, escrita, né? Tem um salto enorme. A resposta, o mistério é esse, né? Então a pele, o que era a pele da serpente no filme, né? É também a busca pelo despertar, por tornar-se o Cristo, despertar o Cristo interior, porque a palavra para serpente em hebraico, a palavra que é traduzida para serpente, né? Certo. E que, de acordo com os escritos, não era uma serpente, um bicho, um réptil rastejante, né? Era um ser que havia no Éden que era muito, muito, muito inteligente, muito sabido, muito desperto, né? Uhum. Essa palavra em hebraico é nahash, e as letras hebraicas dela somam 358. 358. E 358 em hebraico é o mesmo valor numérico, é a numerologia hebraica da palavra Messias. Olha só que interessante, hein, Mauro? Tá? Então a serpente está ligada com iluminação. Tá? Tanto que eu já até falei sobre isso, né? Quando Moisés ele é comandado por Deus para ir ao Egito libertar o povo, né? O que acontece? Ele está lá conversando com Deus na sarça ardente, né? Na verdade não foi nenhuma planta que pegou fogo, né? Foi o processo de iluminação que Moisés atingiu, né? Deus pergunta assim para ele: o que é isso aí na sua mão? Né? E quando Moisés olha, ele tem uma serpente na mão. Aí ele joga com medo e Deus fala assim: não, domina. Certo, olha só. Entendeu? Ou seja, a iluminação é uma coisa pessoal, ok? Interior, né? E ela dá medo, claro, quando você começa o processo de iluminação e vai crescendo. Você começa a ver as coisas como elas são, né? Você começa a ver o mundo como ele realmente é. A verdade começa a aparecer. E esse processo todo é um processo que assusta, né? Mas também, né? Você começa a ver os seus demônios interiores, né? Os demônios da sua mente. E isso também assusta muito, mas é necessário que você domine isso. É verdade, porque aquilo que a gente não domina na nossa vida vai dominar a nossa vida também. Exato. Bom, o assunto com o Deepak Sankaraveda sempre a gente quer mais e mais, porque é muito gostoso ouvir ele falar, né, pessoal? Mas a gente vai ficando por aqui, né, Mauro Dom Pedro? Sim, vamos ficando por aqui. Deepak, você gostaria de deixar o seu endereço, alguns contatos para os nossos ouvintes? Olha só, fácil me encontrar, é Facebook mesmo, né? Todo mundo já sabe, Artesão da Luz, né? Só procurar lá Artesão da Luz no Facebook. Envia uma mensagem, por favor, né? Porque eu não vou adicionar uma pessoa que eu não conheço, que eu nem sei quem é, não sei de onde veio, né? Então, por favor, né? A etiqueta do Facebook né? Tem que ter etiqueta no Facebook também, não é só na vida, né? Então, educadamente, você envia um recadinho, olha, eu assisti o programa, tal, queria adicionar e tal. Muita gente fez isso essa semana, depois do último programa, né? Me escreveram, eu aceitei, as pessoas estão conversando comigo, já tem pessoas que estão, assim, num processo de acordar, né? Do despertar, super, super contentes, super, né? Dizendo que elas estavam buscando, né? O despertar da consciência, conhecer a verdade, né? E a verdade vos libertará. Todo mundo já sabe disso. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. E para quem quiser conhecer, né, do que a gente está falando aqui, o melhor livro que eu recomendo agora no momento, né, dos meus livros escritos é o Câmaras do Tetraedro. Câmaras do Tetraedro, que você vai encontrar lá no Clube de Autores, né, www.clubedeautores.com.br, né, procura lá pelo Deepak Sankara, né, e o Câmaras do Tetraedro. É isso aí. Uma honra estar contigo sempre, né, Mauro? Uma honra com certeza. Com o Deepak, que é um conhecimento assim infuso que ele traz, mas ele tem muita pesquisa no assunto e é um sábio, né, gente? Ele é um professor de tudo isso. Bom, vamos encerrando por aqui, agradecendo aos internautas e ao nosso entrevistado de hoje, né, Mauro? Com certeza. Porque o mundo aqui, Mauro, é de quem? É dos despertos. É isso, pessoal, é isso aí mesmo. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, entre no www.programaenigmas.com.br ou acesse a nossa página também aí no Cron TV, né, do YouTube. Nós já estamos essa semana com mais de 700 mil acessos em nossa página e nós agradecemos a você que está plugado na espiritualidade e nesse despertar consciencial. Até o próximo programa, Deepak. Até o próximo, Aldo Pedro. Até o próximo.
Até o próximo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa de Espertos.